Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal do Fcast. É um prazer estar com vocês. O Fcast hoje é o maior canal de comunicação para você que está chegando agora, tá? De empresários e empreendedores para vocês aprenderem uns com os outros. A gente entende que o podcast hoje é um canal de comunicação muito bom, 0800 gratuito para você aprender, para você se desenvolver. E a gente tem trazido pessoas maravilhosas, conhecimentos extraordinários, profissionais muito bons para a gente estar aprendendo e tirando dúvidas. Então, hoje nós temos uma convidada muito especial nesse episódio, estou muito feliz. Ela é coach, né? É coach, formada pela Sociedade Americana, gestora de negócios, escritora, tem mais de 10 anos de experiência, entregou a idade, meu Deus. Mais de 10 anos de experiência na liderança de pessoas, negócios e processos desafiadores. Então, você que é empresário, empreendedor, a gente sabe que a gente tem várias dificuldades, várias dores, várias queixas e a gente sabe também que a gente precisa cuidar de algo muito, muito, muito importante que vem se falando no século atual, que é a nossa mentalidade, né? A nossa mentalidade, ela vem pessoas com muitos problemas de saúde mental, justamente por conta disso. E eu quero já começar primeiro dando as boas-vindas à Lorena. Muito obrigado, Lorena, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer receber você aqui com a gente. A gente sabe, Lorena, para a gente contextualizar, né, turma, que eu percebo, né, que já para começar, as pessoas, elas romantizam muito, estava fazendo isso com um amigo ontem, inclusive, romantizam muito em empreender. Né? Há uma romantização nisso. As pessoas falam que é muito legal, que é muito lindo, que você vai ter sua renda, tal, tal, tal. Só que não é fácil, né? Você que já tem muito tempo de experiência falando sobre isso. Primeiro, antes de falar sobre sua experiência, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Quem é a Lorena? Bom, eu queria agradecer a oportunidade. Bom, eu sou Lorena Burgos, eu trabalho há mais de 17 anos na área de vendas e 10 anos aproximadamente na área da liderança. Então, eu sou empreendedora também. Eu trabalhava sempre o empreendedorismo interno, que é o que a gente chama de intraempreendedorismo, né? Perfeito. Dentro da organização, eu trabalho com lideranças e trabalhava no setor bem desafiador. Eu trabalho com remuneração de alto custo, ou seja, produtos de alto valor agregado. O Hag Ticket, onde todo mundo está hoje com os olhos, né? Produtos com valor agregado alto. E eu trabalho com gestão, trabalho com liderança, me comunico com as lideranças. Atualmente tenho focado na saúde mental e a minha linguagem hoje é falar para os empresários sobre saúde mental. Saúde mental dos seus colaboradores, da sua liderança, da sua equipe. Hoje esse é o meu foco de trabalho. Que legal, que legal. E vem cá, a gente sabe que os seus olhos enchem, né? Eu vejo seu sorriso muito legal quando você fala sobre liderança. Você descobriu esse chamado, você sempre gostou. Você também vai de venda, né? Quem é comercial vende tudo, né? Exato. Na verdade, desde que eu comecei a minha trajetória na área de vendas, eu sempre trabalhei com gestor. Aconteceu. E aí eu fui trabalhando numa empresa, ia para outra, mas sempre trabalhei do lado do gestor, do lado do dono da empresa. Então eu tive a benesse, na verdade, eu tive o privilégio de estar com pessoas que faziam parte do fator decisório da empresa. Uhum. E isso fez com que a minha caminhada profissional tivesse, assim, um bojo acadêmico muito forte, porque logo entrei na faculdade com 19 anos, logo fui para São Paulo fazer o curso de coach na época que a gente nem ouvia muito bem saber falar o que era coach, para agregar no processo de liderança. Então, a minha O que é formação... coach? Explica aí pra galera de casa. Ótima pergunta, viu? Na verdade, a gente tem hoje um choque de realidade em relação ao que é realmente coach. Coach é o profissional que visa realmente a meta. É o profissional orientado, que utiliza ferramentas estratégicas para fazer com que... Aí é mania de professor também, viu? Saia do ponto A e vá para o ponto B. O coach, ele faz o caminho, o processo entre o caminho que você quer seguir. Então, hoje eu sigo o caminho A, mas eu desejo estar no caminho B. O que é que eu preciso fazer e quanto eu estou engajado para sair do ponto A e para o ponto B? Então, o coach, ele é o profissional que une esse caminho, é como se fosse um processo de ponte. Mas tem uma coisa que você tá falando aí que eu tô vendo muitas pessoas falar. Parou essa época, mas teve um momento que todo mundo virou coach. Exato.
Todo mundo era coach pra lá, coach pra cá, até que parou, né? E depois até virou, tipo, você é coach, aí ficou com muito, tipo assim, como se o coach era aquele profissional que levava sempre uma motivação. Não sei se o que é que você enxerga disso. Na verdade, você está trazendo um ponto muito interessante. Quando eu comecei a falar sobre coaching, a entender sobre coaching, eu tive muita dificuldade, porque as pessoas aqui na Bahia, elas falam de coaching no sistema de motivação, e não era isso que eu estava buscando. Por isso que eu fiz a imersão de 5 dias em São Paulo, porque eu queria saber exatamente o que era coaching na essência. Porque eu já tinha lido alguns artigos de Harvard, já tinha lido algumas nuances da Universidade de Princeton. Eu peguei alguns artigos, só que eu tinha dificuldade de desmembrar aqueles artigos que pareciam que na minha época era falar grego. Uhum. Mas eu não queria esse coach que estava sendo vendido. Eu queria o coach limpo porque eu entendia as ferramentas de coach. Então, quando eu fui para São Paulo e quando eu comecei a fazer o curso, comecei a emergir nesse universo, eu busquei uma referência, que eu acho que é muito válido a gente falar, sobre Leandro Cristo, que é um coach referência aqui na Bahia. Ele que me apresentou o coach verdadeiro em 2019, com a primeira edição do livro Coach Mentor. Inclusive, eu participo da segunda edição do Coach Mentor, também falando de coach, mas aí já como uma autoridade. Nesse período de 6 anos, eu construí autoridade na área de coach e tenho disseminado o coach na essência. O coach sério, o coach que transforma, o coach que tem ferramentas validadas, esse coach limpo. Não o coach de oba-oba, não o coach, todo mundo é coach, ninguém fez um curso, todo mundo é coach, ninguém conhece, todo mundo é coach, ninguém se aprofunda em nada. Qual a diferença de coach e mentor? Vou te dizer, quando você é coach, você tem processos mais estruturados no momento do atendimento. O coach, ele trabalha com sessões, inclusive, também o mentor trabalha com sessões. Hoje hoje o mentor tem chamado de encontros, mas eu ainda prefiro estruturar muito na questão da sessão. O mentor, ele passa a sua experiência para o seu mentorado e com essa experiência ele vai fazer com que o seu mentorado ele ganhe, eu vou dizer, aceleração do processo. O coach é diferente. O coach ele utiliza processos estruturados, onde nesses processos ele utiliza ferramenta e ele não diz o que é que o coach tem que fazer. A diferença é basicamente essa. O coach, ele te dá caminhos, ferramentas e estratégias, mas você decide o que fazer. Uhum. O mentor não. O mentor ele te dá estratégias te dizendo, te direcionando, te orientando para o que fazer. Perfeito. Entendi. Vamos lá. Quando a gente fala sobre saúde mental no trabalho, o que é que mudou agora em 2026? Eu percebo o seguinte, eu tava conversando com alguns amigos empresários, a gente tem um clube de empresários aqui, e eu vejo que dois pontos que eu olho assim. Primeiro, o empresário se sente muito sozinho, é um fato. E segundo ponto que eu vejo é a saúde mental das pessoas, elas vêm sendo afetadas cada vez mais. Por mais que é um tema que a gente fala muito aqui no podcast, inclusive, eu queria entender por que as pessoas ainda estão com essa carência de saúde mental assim no trabalho, né? Eu vou começar falando sobre NR1. A NR1 ela existe desde 78. Mas é a primeira vez que a gente tem uma reformulação de uma legislação voltada a riscos psicossociais voltado ao trabalho. Uhum. Então, é a primeira vez que a gente fala sobre saúde mental, organização, conversando com o colaborador. Porque essa solitude do líder, do empresário, do dono da empresa, do gestor, ela quer dizer também a falta de comunicação, às vezes, e falta de interação com o seu próprio subordinado. Se a gente for trazer isso para a história, a gente vai dizer que em 2026 a gente rompe barreiras e traz como marco empresarial a inserção da NR trazendo esses riscos como risco também para o negócio. Então, não é só uma legislação nova, não é só uma atualização nova, é uma estratégia também do governo por conta do INSS, que tem realmente aumentado de forma assustadora a quantidade de colaboradores que estão afastados. E a conta vai fechar e a gente não vai ter dinheiro para pagar, para produzir isso tudo. A gente tem produzido muito e daqui a 10 anos como será? Então, hoje o Ministério do Trabalho também tem se preocupado. Como é que vai ser a realidade dos trabalhadores daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, se a gente não começar a conversar sobre isso? É verdade. Eu vejo que tem, graças a Deus, tem falado muito sobre NR01. Muito, 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 muito. E eu percebo que a empresa, eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque esse tema ganhou mais relevância, mas eu percebo que a empresa que ela cuida dos seus colaboradores, ela é uma empresa mais feliz, né? Ela é uma empresa que é mais engajada.
É uma empresa que você tem ali um movimento onde as pessoas elas se sentem parte daquela empresa, daquele movimento, né? E a empresa que talvez não liga para isso, você tem uma equipe desmotivada, você tem uma equipe fraca, você tem muita recorrência, né? O que é que você vê, assim, durante esses 16 anos de prática e essa mudança de cenário que acontece em cada tempo, né? Que a gente está vivendo as estações. Nessa mudança de cenário, eu fico muito feliz. Eu estou falando de um tema super relevante, que traz visibilidade hoje por conta da NR1, com certeza traz mais visibilidade, porque as pessoas estão se comunicando mais sobre o assunto. Mas na prática, na via de regra, no negócio, na gestão, no dia a dia do líder, o que a gente percebe? Antes dessa modificação, dessa atualização da NR1, a conversa era sempre sobre o colaborador. O colaborador ficava doente, era sempre sobre ele, sobre as necessidades dele. E hoje a gente percebe a influência do ambiente também na doença do trabalhador. Então, a pergunta não é: este lugar faz o meu colaborador feliz? A pergunta é: esse lugar que eu estou criando, que eu estou construindo para o meu colaborador faz feliz? Então, essa conversa entre líder e liderado, entre empresas e colaboradores, é o X da questão que vai transformar esses comportamentos, esses movimentos em uma mudança estratégica. Os colaboradores estão ficando mais exigentes? Também, Também, né? também. Essa semana me exigiram até a sair com o dia do estagiário. Eu fui obrigado. Acho ótimo. Apertaram o meu juízo. Acho Aí maravilhoso. todo mundo postando no Instagram, fiquei recebendo toda hora. Acho perfeito. Já vai estimular, olha só, já vai estimular ele para no próximo ano você não precisar pedir. Ele vai promover isso para o estagiário. Brincadeira, vai descontrair um pouquinho, mas estão ficando exigentes. O que você vê assim? Estão ficando exigentes, sim. Na verdade, a gente tem um choque de gerações. Perfeito. Dentro da organização, a gente tem um misto de idades, o misto de religião, o misto de entendimento. E com esse choque de gerações, a gente também tem comportamentos. Se a gente for falar, por exemplo, dos jovens, os jovens hoje querem trabalho. Quer trabalhar? Sim. Quer se tornar útil? Sim. Mas eles querem mais flexibilidade de horário. Eles querem viver. Eu acho que tem jovem que não quer trabalhar, não. Tem também. Não, aí toda regra tem essa exceção. Mas quando a gente fala sobre choque de geração, a gente está falando de modelos diferentes de entendimento de negócio, de trabalho. Se eu for ver meu pai foi escravo do trabalho durante muitos anos. Você me pergunta, você quer ser escravo do trabalho? Não, eu não quero. E meu filho? O que é que meu filho vai entender sobre o trabalho? Você acha que meu filho vai querer ser escravo igual ao avô dele? Não vai ter. Eu acho, assim, com minha experiência que eu vejo, que a minha geração é uma geração fraca ainda de trabalho. É uma geração que ela não quer trabalhar de verdade. Ela não cai pra dentro pra trabalhar 18, 20 horas. Ela quer folga, entendeu? A geração preguiçosa, a geração exigente, a geração que quer tudo, a geração militante, a geração que, na verdade, não quer pegar pá e ir lá atrás da enxada. E seu filho, você acha que ele vai ser o quê? Falando do choque de geração. Falando do acompanhamento da nossa geração. Entende que o que a gente tem força de trabalho, de trabalhar 12, 14 horas, eu trabalho 16 horas na tranquilidade. Não que isso seja o mundo ideal e não que isso seja um comportamento para sempre. Acho que tudo é meta, é foco, é objetivo. Principalmente quando a gente é empreendedor. Mas eu não acredito que meu filho, a Ravi, nem o Benjamin, eles vão querer trabalhar assim. Até pela geração que eles vão fazer parte. Você tá falando de um contexto que a gente tem. Imagina daqui a 10 anos. Ah, meu Deus, minha filha. Daqui a 20. Não quero nem imaginar. Pronto, esse negócio é sobre isso. Esse conflito de geração e conflito de interesse é dentro das organizações. A gente tem o seu padrão, que o nosso padrão, posso dizer assim, pelo que você falou, dentro da organização, mas é o padrão da sua estagiária, por exemplo, que você deu exemplo. É, folgada. Não, eu tô falando que ela é folgada. Eu tô dizendo que ela cobra, que ela percebe o movimento que tá no mercado e está tentando se beneficiar. E isso é muito positivo para ela. Tô brincando, acho que tá ali atrás, todo mundo vindo e rindo, velho. Mas elas são exigentes mesmo. E tem que ser mesmo, e tem que ser mesmo apoiado. Ai. E para contextualizar também, a atualização da NR1 entra em vigor em maio de 2026, né? Como é que você tá enxergando de dentro, assim? Porque eu percebo que eu tô falando aqui da minha experiência, da minha empresa, mas você tem contato com mais empresas de dentro, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse olhar. Esse olhar
é um olhar mais estratégico. Uhum. Porque quando você vai fazer, por exemplo, um diagnóstico de uma empresa, entendendo os riscos psicossociais dentro de uma organização, antigamente a gente visualizava os riscos químicos, os riscos biológicos e o trabalhador, a essência do trabalhador, essa saúde mental que a gente fala hoje, ela não existia. Quando existia uma empresa preocupada com isso, a empresa dava um treinamento, fazia uma palestra, uma campanha, colocava um dia que o psicólogo ia ouvir. Mas a gente não trabalha do dia, a gente trabalha do dia a dia. A gente não trabalha pontualmente, a gente trabalha todos os dias. Então, essa mudança estratégica é a mudança de olhar para o negócio enxergando o trabalhador de outra ótica. O meu turnover, quantas pessoas passam aquele setor ou aquela posição, entender como é que a minha liderança se comunica, entender como é que o meu líder se comunica, entender como é que o meu gerente se comunica, entender como é essa relação de trabalho, como é essa relação de horas de trabalho, como é essa relação de carga excessiva de trabalho. Então, hoje a gente começa a enxergar de outro prisma. Uhum. Eu acho que isso que é muito positivo na NR1. Entregar também para o empresário, para o líder, porque quando a gente fala assim, nem sempre o empresário é o líder que está trabalhando na linha de frente. Uhum. Então, por isso que eu gosto sempre de falar, tem o gestor, o gerente, o líder, independente da empresa, a ordem estratégica ou a hierarquia, a gente vê pontualmente diferenças na liderança, né? Às vezes de nomenclatura, mas que corresponde a uma pessoa que trabalha diretamente com o colaborador. Porque essa mudança vai trazer para a empresa um olhar diferente e vai ter essa comunicação. Eu acho que o mais interessante da atualização da NR1 é essa conversa. Sentar como eu estou sentando com você e eu querer te escutar e você querer me escutar. A gente falar sobre saúde mental como a gente fala de um relatório. O que é que você via lá na empresa que você estava trabalhando? A sua empresa, não sei se você pode falar, mas era uma empresa onde as pessoas elas estavam engajadas, a cultura era boa assim, ou ainda era aquela... Eu acho que a gente ainda está dentro de um ponto de desenvolvimento. Eu acho que a gente ainda está escrevendo a nossa história em relação a isso. Vamos pensar o seguinte. Há 20 anos atrás, falar do cinto de segurança era algo complicado. Falar da obrigatoriedade, as pessoas não queriam seguia pela obrigação. A do carro, hoje, né? inclusive, um cinto de segurança de um carro, hoje você coloca muito mais pela blitz de não pagar uma multa do que pela sua segurança. Mas, por A ou por B, você vai usar o cinto de segurança porque você não quer pagar a multa. A NR1 está indo por esse caminho. As empresas ainda estão reclamando, muita gente falando que essa cultura não vai mudar, que isso não vai engajar, que isso não vai pegar, que o próximo governo pode mudar a legislação e essa NR1, essa atualização, ela não valer mais. Tem muita gente colocando água, muita gente jogando pedrinha, mas eu acho que é uma conversa precisa, necessária. O empresário ele precisa entender que trabalha com pessoas e quem faz o negócio dele acontecer são pessoas. Isso, boa. Aproveitando essa oportunidade, empresário. O maior queixa dos empresários é o seguinte: como que eu faço para construir uma equipe boa, uma equipe engajada? Todo evento que eu vou, o pessoal sempre fala: porque o funcionário não é bom, porque a equipe não está engajada. Como é que a gente faz para construir uma empresa boa, uma cultura boa e uma equipe engajada, as pessoas gostando de trabalhar lá? Bom, eu diria que o primeiro passo seria no processo de recrutamento e seleção. Certo. Infelizmente, as empresas pequenas e a dificuldade de pagar uma empresa grande, de pagar um acompanhamento, de pagar os honorários de quem faz o recrutamento e seleção, isso dificulta na pequena empresa. Eu trabalhei há algum tempo fazendo consultoria para empresa de pequeno porte. Empresa que o empresário faz parte da linha de produção, que é o empresário que vai para a ponta, que é o empresário que está lá no balcão. E dentro desse contexto, o recrutamento dele. E aí as habilidades também ficam limitadas. Então, quando você faz um processo de recrutamento e seleção estruturado, quando você usa conhecimento, habilidade, atitude, quando você faz um mapeamento das características, por exemplo, hoje não é toda empresa que pode fazer um DISC, que é uma ferramenta importante para conhecer quem você é enquanto profissional. Então, quem pode pagar pelo DISC e faz isso para uma liderança vai ver se a pessoa tem perfil ou não. O psicoteste vai ajudar, vai, mas o DISC ele é bem direcionado. Então, existem algumas ferramentas de gestão que vão facilitar se você está encontrando a pessoa certa para o cargo certo. Isso eu acho que é o primeiro passo. Entendi, perfeito. Você segue eu, Antônio da Silva, no Instagram? Não sei, acho que não. Segue não? Depois eu vou te mandar pra você seguir, você vai... Me mande. Você vai ver. Me mande.
Ele é um cara, assim, ele é muito bom, ele é um influenciador grande, ele tem uma empresa grande chamada Grupo Silva, e ele vai tudo contra o que a gente tá conversando aqui. Ele é totalmente da linha ao contrário. E ele dá umas verdades, assim, bem legal. Eu gosto muito dele. Eu acho que toda linha que complemente o entendimento, ela é válida. Exatamente. O que a gente precisa gerar nos empresários, independente da visão, dos posicionamentos, do que eu acredito como verdade, porque a verdade é gerada por experiência. Uhum. A minha experiência tem muito da academia, muito da faculdade, tem muito de curso de especialização, tem muito do que eu produzo nas empresas de médio e grande porte. Aí, às vezes, a pessoa vem com a cultura diferente porque tem experiência diferente. Eu acho que essas experiências precisam se complementar. Como cobrar? Vamos falar de vendas, né? Adoro falar de... Como é que eu faço para cobrar resultado sem ser considerado assédio? Certo. Primeiro, eu queria dizer o seguinte. A gente vai voltar para o ponto de partida. Tá. Qual é o ponto de partida? Você escolheu a pessoa certa para o cargo. Uhum. Pronto. Eu escolhi. A pessoa tem conhecimento, ela tem habilidade, ou seja, ela sabe, ela tem o bojo acadêmico, ela tem formação, que transformou isso em habilidade. Eu sei fazer com aquilo que eu conheço. E a atitude, eu sei fazer e gosto e quero fazer isso na sua empresa. Você encontrou esse profissional? Ótimo. Metade do caminho está andado. Andou metade do caminho, vou mandar mais a metade. Como cobrar, como acompanhar sem ser assédio? Eu não preciso gritar com um profissional para ele saber que tem que fazer alguma coisa. Eu posso cobrar, eu posso acompanhar, eu posso monitorar, eu posso criar indicadores, eu posso dizer que assim não, eu posso dizer que eu não quero desse jeito, eu quero dizer que você não foi pago para fazer desse jeito. Só que a linguagem que eu vou utilizar com você não é uma linguagem agressiva, violenta, que põe em risco a sua sanidade mental, que põe em risco quem você é, seus valores. Rapaz, a gente tiver uma oportunidade de chegar numa mesa com... Isso tem 6 anos, o chefe dá uma tapona na minha frente, velho. Eu já ouvi alguns xingamentos, eu sou uma pessoa que está me vendo aqui falando sobre saúde mental, mas eu já fui assediada várias vezes, inclusive na tentativa também de assédio sexual. Então, assim, eu sou uma profissional experimentada em relação ao assédio. A questão é o que a gente faz com aquilo que a gente vive, né? Como a gente ressignifica, como a gente pega tudo isso. Você entende tanto também, porque você passou. Também, né? Claro. Toda vez que você... Área de vendas, querido. Área de vendas gigantes, tubarões. Uhum. Eu gosto de vender, eu tenho metas na minha vida e sempre transferi isso para o ambiente do trabalho. Eu gosto de ter meta. Eu acho que um profissional sem ter meta, ele não sabe para onde vai. Tá, mas vamos lá. Vamos falar sobre ambiente de alta performance. Bora. Né? Que a gente que pode ser de vendas também. Alta performance. Venda. Vamos vender, vamos ter resultado. Exato. Como é que a gente pode vender sem criar um ambiente para adoecer as pessoas? Ser competitivo na equipe. Certo. Eu não gosto muito dessa linguagem da competitividade, porque se a gente for imergir sobre a competitividade, é muito sobre o outro. Eu gosto de trabalhar na sua melhor versão. Uhum. Quem você pode ser de melhor e fazer esses acompanhamentos individuais. Então, na minha equipe, por exemplo, a última equipe que eu trabalhei, eu tinha a meta global, que é a meta da equipe, mas eu tinha as metas individuais, porque cada um é cada um tem suas características, tem a sua mentalidade, tem a sua prática, e eu não posso cobrar que todos tenham 2, 5, 5, 10, 10, 20, 20, porque eu tô falando de pessoas diferentes. Então, o acompanhamento individual, ele vai fazer com que você aumente a performance do seu vendedor, aumente a performance do seu profissional. Esse acompanhamento, esse feedback, e trazer isso de maneira estruturada. Então, é possível, assim, ter ambiente de alta performance. É possível, e as empresas pagam a você, que é profissional, para isso, para performar. Senão, não existe razão da empresa existir. Uhum. A empresa, ela remunera, tá pagando você por um serviço, você não vai... De alguma forma, a gente diz assim, na saúde mental a gente não pode isso, a gente não pode isso, a gente não pode isso. Não é sobre não pode. É o que é mais adequado. Você gostaria que a sua gestora falasse assim com você? É sobre empatia no mundo do trabalho. Mas aí vem uma questão também, que você pode falar sobre isso, as pessoas às vezes falam assim, não, porque... Quando eu sou muito amor, muito tranquilo, as pessoas não me respeitam. Pequeno empreendedor tem muito sobre isso, então, né? Não seja amor. Ninguém tá dentro de uma organização buscando amor. Boa. Amor você vai buscar onde? No bar? Você vai buscar o amor no shopping? Na igreja. Você vai buscar amores em vários lugares. Uhum. É claro que, eventualmente, você pode encontrar o amor da sua vida dentro do trabalho. Eu acho que isso pode acontecer. Mas, rapaz... Não, calma. Vamos foco. Gente, peraí, ó. A menina ali falou de amor e dá amor no trabalho. A menina já abriu um dente ali, tá uma agonia ali atrás. Não tem como virar a câmera aí não, né? Mas, enfim, pode continuar.
Então, assim, o ambiente corporativo, ele existe com uma finalidade. Uhum. A empresa existe para remunerar o capital investido. Perfeito. Para remunerar o capital investido, eu preciso de pessoas que façam aquilo que eu não consigo fazer. Uhum. Então, eu tenho que dar resultado. Eu tenho que querer que meu trabalho seja útil. Eu tenho que querer ter acompanhamento. Tem que vestir a camisa, né? E esse vestir a camisa é sobre... É o que eu faço parte, é o que paga o meu salário. É o que dá melhoria para minha família. É o dinheiro que me remunera no final de semana para tomar minha cerveja, pô. Pra eu comer minha picanha. Eu tenho que valorizar aquelas pessoas que Foi estão... longe aí, Meu viu? Deus. E aí dá 13, né? Vamos lá, onde é comer só. uma 100. Mas ainda eu preciso entender que o ambiente da empresa é o ambiente do meu trabalho, que a gente precisa criar essa visão de saúde mental, de dizer não ao assédio. E eu sou uma pessoa que levanta essa bandeira, que é possível você se comunicar. Inclusive, o meu curso de comunicação assertiva foca nisso também. Já dei uma mentoria, inclusive, para 2 empresários sobre comunicação assertiva. É possível você dizer qualquer coisa. A forma que você fala que vai mudar tudo. Exemplo. Eu posso dizer para você que não gostei de alguma coisa de uma forma, e posso dizer que não gostei de outra forma, e você sair meu amigo ou sair meu inimigo. Uhum. Então, a forma que eu vou me comunicar com você, a minha linguagem verbal, o meu olhar, a minha forma de me comunicar, pode dizer para você algo que faça com que você veja que foi uma crítica construtiva, ou que você vê que era só um comentário de mau gosto. Uhum. Entendeu? Tem que ter essência. O gestor ele pode falar, mas ele tem que ter motivo para, forma para, caminho para. Isso não quer dizer que ele não tem que falar, não. Ele tem que falar mesmo. Tem que cobrar resultado? Tem que cobrar resultado. Tem que acompanhar a equipe. Pode apertar o juízo? Esse apertar juízo não. A gente não vive mais na era do apertar juízo. A gente vive numa era onde o profissional sabe aquilo que tem que fazer. Uhum. Onde você não precisa dizer para ele o que ele precisa. Se você tem isso bem estruturado na sua empresa, pense comigo. Boa. Eu entro hoje no recrutamento e seleção e eu disse que você é a pessoa mais adequada para minha vaga. Uhum. Eu te treino, ou seja, eu tenho uma política de treinamento. Muitos não têm. Mas digamos que eu tenha uma política de treinamento. Você vai receber informação sobre a cultura da empresa, você vai receber informação sobre o seu setor e você vai receber um manual daquilo que você precisa fazer, das suas atribuições. Se isso está muito claro, se isso está delineado, estruturado, é muito difícil de você ter a pessoa certa para o trabalho certo, com essa pontuação de informação e essa pessoa não querer seguir. Ajustes até morrer. Ajuste para a vida toda. O bom profissional, ele precisa ser ajustado, a empresa precisa ter uma direção e esses ajustes eles vão acontecer. Agora, de que forma é o que a gente vem discutindo na NR1. Ainda existe muito falando sobre esgotamento profissional? Claro. Burnout está aí por quê? Uhum. Não só existe, como tem crescido. Saiu uma matéria, a última matéria... Mesmo com esses assuntos sendo batidos? Mesmo com esses assuntos, a gente está falando de quantos empresários, quantas empresas, qual é o universo disso? Uhum. Falar de saúde mental ainda é só falar. A gente está ainda na cultura do cinto de segurança. Eu tenho que usar isso aqui porque é obrigatório. Uhum. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos Psicossociais. Eu tenho que apresentar. Agora não vai ter jeito. Eu tenho que apresentar o programa, eu tenho que olhar para o meu colaborador, eu tenho que verificar os riscos psicossociais da minha empresa. Não tem mais para onde correr. É. A NR1 propõe isso. Agora, até fazer isso da maneira adequada, até trazer a solução, aí a gente tem um caminho de 10 anos, 20, 30. Uhum. Vai ter um caminho longo pela frente. Quando a pessoa, anotei aqui, quando a pessoa adoece em função do trabalho, até que ponto devemos olhar para o indivíduo e até que ponto precisamos olhar para a forma como o próprio trabalho está organizado? Adoecimento em função do trabalho, eu acho que vem muito do ambiente tóxico, né? Várias Ou não? esferas. Várias esferas? Várias esferas. Vamos imaginar o seguinte. A gente tem que olhar para o indivíduo, tem que olhar para o indivíduo, tem que olhar para o colaborador, porque o colaborador ele pode ter uma doença, uma lesão pré-existente. A gente ainda falando só de doença psicossociais. Dentro dessa questão das doenças voltadas ao trabalho, a gente tem as doenças físicas, que leva também a afastamento dentro da empresa. E a gente tem os riscos de doenças psicossociais, que também levam a adoecimento e afastamento nas empresas. Tudo faz parte de um combo, que é classificado pela norma regulamentadora, mas ainda trazendo para sua pergunta de maneira bem objetiva,
Eu preciso olhar para o trabalhador, preciso olhar para o trabalhador, para as condições que ele tem, que ele possui característica, vivência, e olhar para ele, mas eu não posso deixar de olhar para o meio ambiente. O que é que o meio ambiente tem favorecido, o que é que o meio ambiente tem contribuído, como o meio ambiente tem contribuído para que aquela doença pudesse se agravar. Se a pessoa já tem uma lesão, se ela já tem um traço de depressão, se ela já tem um traço de ansiedade, como o meio ambiente tem favorecido para que isso piore. E é isso que a NR1 está trazendo. É essa Ambiente, discussão. acho que tem muito a ver com cultura também, né? Tudo a ver com cultura. Olha Tem aí. tudo a ver com cultura. Na verdade, esse novo momento que a gente está vivendo é exatamente isso. Falar sobre cultura e trazer a cultura como um ponte de mudança e transformação na vida das pessoas no trabalho. Porque não tem como eu trazer apenas um treinamento para você. Pense o seguinte, eu vou trazer um treinamento maravilhoso sobre saúde mental. Você vai me contratar e para sua empresa falar sobre saúde mental. Aí eu vou fazer um treinamento maravilhoso, direcionado. Todo mundo vai dizer, pô, que legal, que ótimo, agora sim a empresa entendeu. Maravilha. Isso numa sexta-feira. Quando chega na segunda-feira, o chefe grita, o chefe humilha, o chefe não resolve, terceiriza a responsabilidade. O chefe não tem muito claro o que é de Chico, o que é de Francisco. As funções se forjam, se fundem. Como trazer isso para a prática? Não tem como. Então, se a gente fala de cultura, a gente fala de mudança de formas. Eu preparo um treinamento, eu preparo uma palestra, eu faço a sensibilização, eu faço o caminho, mas a sua empresa vai ter que fazer o dia a dia. É sobre isso. É sobre cultura organizacional, é sobre mudança de posicionamento. Curiosidade, momento curiosidade. Você já foi Vamos dar lá. uma palestra em alguma empresa, algum treinamento, que você via que as pessoas estavam, tipo assim, tô nem aí porque tá falando. Pode ser sincera. Eu acho que isso já sim. Já. Na verdade, não é tão nem aí. É tipo, isso é muito distante. Eu não vou viver isso na segunda-feira. É sobre isso. Eu não vou viver isso na segunda. Eu vou viver isso na sexta aqui com você, mas na segunda que é tudo diferente. É sobre isso. E por que o empresário ainda contrata, faz a palestra e não muda nada? Muitas vezes o empresário ele não sabe o que é que está acontecendo na ponta. Nem todo empresário tem a clareza de todos os processos, de todas as lideranças. É muito trabalho também para a gente, né? Muito trabalho para o empresário. Empresário, médio empresário, grande empresário. Ele não consegue ter todas essas, enxergar todos os setores dessa forma. E outra coisa, essa linha de compliance que a gente tem hoje, essa linha do jurídico dentro das empresas, tentando entender como funciona essa liderança e essa comunicação, tem também uma linha do eu não vou falar nada porque senão eu vou ser demitido. Eu não vou falar nada porque eu também vou ser marcado, perseguido. Eu não vou falar nada porque eu não quero perder meu emprego. Então, a gente também tem um mapa que é um retrato de um retrato que não existe também. Então, quando você vai numa empresa, quando você vai fazer esse diagnóstico, você também precisa entender as nuances que não são ditas. Entender entrelinhas que não são faladas. Tava conversando com um amigo, ele é um intraempreendedor, igual você, né? Ele é engenheiro de uma fábrica lá no Camaçari. Ele tava falando da geração do atestado. Tem um blogueiro aí em Salvador que motiva e incentiva, engraçado, né? inclusive. É. E aí ele tava falando isso. Ele falou, cara, depois disso, todo dia tem atestado lá na empresa. O que é que você tá vendo isso realmente aconteceu? Vem diminuindo? Olha, deixa eu te falar sobre a questão do atestado, que eu tenho algumas teorias, na verdade. Certo. As minhas teorias, ela é fruto da minha prática, né? Aham. Daquilo que eu enxergo nas organizações. A questão do atestado, é claro que a gente tem esse movimento, esse blogueiro, ele traz um pouco de leveza também. Seu Antônio, ele traz um pouco de leveza para assuntos que a gente também não quer falar. Mas trazendo para o contexto sério e corporativo, se você fez o recrutamento que eu falo no início, se você contratou certo, se você contratar um profissional de alta performance, de um profissional que quer fazer as coisas acontecerem, que ele tem conhecimento, habilidade e atitude, ele não vai apresentar um atestado na sua empresa simplesmente porque ele está com dor de cabeça. É claro que uma dor de cabeça para uma pessoa que tem enxaqueca é insustentável. Você polêmico, posso? Claro. Mas depende também do emprego. Por exemplo, quando a gente vai para uma área de telemarketing que ninguém quer,
Como é que você vai fazer? Que ninguém quer. Eu trabalhei com telemarketing durante muito tempo. Eu bati as minhas metas. Aham. Eu sempre procurei engajar com a minha gestão, com a minha liderança. É o setor que mais tem rotação. É o setor que mais tem rotação, mas é o setor que mais é cobrado. Aí a gente vai trazer outras Olha aí a polêmica. outras esferas. Vamos enxergar o setor de telemarketing. Muitas das vezes não tem nem ergonomia adequada para exercício do trabalho. Uhum. Nem a cadeira, às vezes, é adequada. Nem o suporte do monitor, às vezes, é adequado. Então, essa discussão de NR1, essa conversa entre empresário e colaborador, ela precisa existir, porque a gente não está falando só de uma coisa, de um comportamento, de uma linha de gestão, de comunicação. A gente está falando do contexto. Então você acredita, vou ser polêmica agora, você acredita que você montar hoje, por exemplo, uma empresa de telemarketing, que é uma função que poucas pessoas não, muitas pessoas abraçam ali pela primeira oportunidade de emprego, mas que não gostam de ficar, mas que se você montasse, você conseguiria estruturar uma equipe, uma cultura de pessoas engajadas, mesmo na função de telemarketing? Mesmo na função de telemarketing. É o que eu fazia. Uhum. É a minha rotina. Mas eu queria que você pare do ponto comigo que ter uma equipe engajada não quer dizer uma equipe que vai durar para sempre. Não quer dizer uma equipe que as pessoas não estudem e não queiram sair, daqui a 6 meses eu perca todo mundo. Não é sobre isso. Se as pessoas estão buscando desenvolvimento, se você propõe desenvolvimento, isso não quer dizer que a sua equipe precisa ser a mesma, as pessoas precisam passar 20 anos lá. Eu preciso enxergar o meu negócio como algo que as pessoas podem sair, a própria área, como você falou, é uma área de entrada, então as pessoas podem sair, trocar de lugar, trocar de função, mas se você tem uma equipe engajada com o seu negócio, se você é um bom líder, se antes de qualquer coisa você é uma boa pessoa, antes da pessoa sair da sua empresa, a pessoa vai dizer, o cara, aqui não dá mais pra mim não, tô procurando emprego. Ô cara, segura aí, porque daqui a 30 dias, se eu passar no recrutamento, eu saio. Já tive colaborador que fez recrutamento e me avisou que ia fazer um recrutamento. Isso é liderança. Posso ser polêmico? Eu gosto de polêmica. Pode. Eu percebi, viu, gente? Tô percebendo que tá me botando de ajuste estando de calça. Vamos falar agora sobre o tema do trabalhador que trabalha em shopping. Todo mundo reclama. Eu já trabalhei em shopping, já fui gerente de shopping, fazia abertura e fechamento de loja de shopping. A galera diz que shopping é escravidão. Verdade. É. Primeiro porque você tá naquele ambiente de compra e venda, né? O foco é compra e venda. Uhum. É claro que a gente está falando de várias posições, de vários setores, mas o foco do shopping é comprar e vender, né? E não é isso? A linha é comprar e vender. Isso. Então, a questão do shopping não é só o ambiente de shopping. A pessoa não quer ir em shopping. Por que as pessoas não querem trabalhar em shopping? Porque o foco é venda. Porque a carga de trabalho ela é maior, porque tem que trabalhar de turno, porque você faz o fechamento ou você faz a abertura, porque a maioria daquele contexto são contextos bem parecidos. As empresas são diferentes, mas o contexto é bem parecido. As pessoas trabalham mais, muitas das vezes mais aquilo que foi contratada para fazer. Existe o desvio de função, porque tem menos pessoas para poder fazer todas as tarefas. E existe também movimentos dentro da empresa que podem melhorar essa visibilidade, que podem melhorar essa questão do exercício do trabalho. Eu acho que, mesmo a gente fazendo movimentos desafiadores, como é trabalhar com vendas, independente de onde a gente estiver, ou dentro de um PA de telemarketing, um ponto de atendimento, de 10 pontos de atendimento, de 50 pontos de atendimento, eu acho que a gente pode fazer valer o nosso profissionalismo, o nosso nome, eu acho que a gente pode fazer um bom trabalho onde a gente vai. E essa questão do shopping tem esse estigma mesmo, eu trabalhei muito. Muito mesmo. Eu acho que foi uma das épocas da minha vida que eu trabalhei mais. Você gostava? Gostava porque eu estava lidando com o público, amo trabalhar com o público. Mas você sentiu... Em algum momento eu não me senti esgotada, mas deixa eu dizer uma coisa. O cansaço é diferente do esgotamento. E vou contextualizar. Boa. Eu posso estar cansada? Posso estar cansada. Se eu tiver uma entrega importante para fazer no trabalho, se eu tiver o meu filho doente nessa mesma semana, se eu tiver o meu esposo com problemas, isso faz parte da minha vida adulta, né? O cansaço vai fazer parte da minha vida adulta. Então, enxergar pontos que possam me fazer estar mais cansada, ou semanas que eu esteja mais cansada, vai ser natural, isso é inerente à vida adulta. Uhum. Agora, quando a gente fala de um cansaço que você dorme e que você não revigora, quando você fala de um cansaço que é hoje, que é amanhã, que é depois, que você
tenta dormir, tem insônia, aí você começa a enxergar o cansaço de outra forma. Olha, isso aqui não é cansaço. Isso aqui pode ser burnout. Isso aqui pode ser esgotamento. Aí precisa realmente enxergar, mapear, olhar para a situação de maneira mais fina, no finotrato, para saber se é apenas um cansaço ou se a pessoa está doente. A equipe também, né? Influencia muito. Também influencia muito. Me diga uma coisa, muitas empresas oferecem psicólogo, palestra, campanhas, benefícios voltados à saúde. Isso você enxerga como suficiente para prevenir um adoecimento no ambiente corporativo? Boa pergunta. Primeiro que você está falando de um mundo ideal. Empresas que fazem alguma movimentação. Porque o que eu tenho visto aí, levando o meu produto, levando o meu serviço, levando a minha empresa, eu tenho visto muitas empresas que nunca ministraram um treinamento para um colaborador. Empresas de 20 colaboradores, de 50 colaboradores, de 100 colaboradores que nunca fizeram um treinamento, uma palestra, uma iniciativa de engajamento de conhecimento para a equipe. Então, vou abrir um paralelo. Mas trazendo para a empresa que faz alguma coisa, que faz alguma movimentação, uma empresa que trouxe uma palestra, um psicólogo, tudo isso é muito importante, mas não é suficiente. Não adianta a minha cultura não estar alinhada com aquilo que eu recebo um dia, 2 dias no mês, algo pontual, em festividade, em datas comemorativas, em CIPA, que a gente tem assim o movimento da CIPAT, que existe uma preocupação, a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, a gente tem o Amarelo do Suicídio, a gente está no Agosto Lilás, são iniciativas excelentes que as empresas aproveitam para se engajar, para engajar com o colaborador, para ter algum tipo de comunicação com o colaborador. Mas eu não posso fazer algo pontual. Eu preciso enxergar o meu setor todo dia da minha rotina. Isso é importante. Enxergar a empresa, enxergar o setor, enxergar a liderança, enxergar essa comunicação com algo que precisa ser feito todos os dias. Então, respondendo a sua pergunta, é importante, é maravilhoso, mas não é o suficiente. Perfeito. Não sei se você já viu, eu conheço alguns amigos que, assim, que tem empresas que quer fazer palestra, mas quer fazer palestra no sábado, quando é empresa de segunda a sexta, porque para não atrapalhar o andamento da empresa, né? Você já deve ter visto isso, né? O que é que você acha sobre isso? Vamos lá. Questão delicada, porque a gente tem que analisar também o setor. Exemplo, hospital é 24 horas, é complicado. Eu trabalhei em um hospital e enquanto eu fazia reunião de feedback com a minha equipe, é uma pessoa que está entrando, é um paciente que está entrando, porque existem coisas urgentes e coisas importantes, e eu preciso decifrar o que é urgente e o que é importante. Se você trabalha na área de saúde, que aí a gente vai colocar como exceção, tá? A área de saúde, que é todo dia, a funerária, que é todo dia, serviços essenciais, básicos, eu acho que é complicado, você pode ajustar com o colaborador, mas 1 hora, 2 horas do tempo da sua equipe, do tempo de trabalho da sua equipe, não é tempo perdido. Aí você está dizendo uma coisa, é tempo perdido isso aqui. Eu estou fazendo porque tem que fazer. Eu estou fazendo porque a NR cobrou, porque a segurança do trabalho cobrou, porque o gestor trouxe uma alternativa, trouxe uma coach aí para conversar com o pessoal, mas eu não estou engajado nisso. Então, eu posso sim tirar a minha equipe, eu posso fazer, inclusive, turnos. Eu tive iniciativas de fazer a mesma programação 2 vezes. Certo? 2 dias, porque as pessoas que faziam turno de 24 horas, às vezes não participavam. Então, a gente fazia movimentação de 2 turnos. Quando você quer fazer, você faz. Quando você quer mudar, você muda. Quando você quer transformar, você transforma. Agora, quando você quer tudo para uma desculpa, realmente a gente vai levar essa conversa até por mais tempo. Perfeito. Outra dúvida que eu anotei aqui é qual é, de fato, o papel da liderança na prevenção dos riscos psicossociais e nessa construção de ambiente mais saudável? Eu diria que a liderança é o ponto central disso. Vou te dizer uma coisa. Eu trabalhei 11 anos num grande hospital, aqui Bahia, Norte e Nordeste. A gente trabalhava com... Eles trabalham ainda, eu trabalhava com essa esfera de um produto muito segmentado, um produto importantíssimo que é saúde, emagrecimento, obesidade. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Quando você chega na empresa, você recebe o manual da empresa, com a sua conduta, manual de conduta. Muitas das vezes, ao longo de 11 anos, que é o tempo que eu passei, aí digamos que a pessoa tenha 5 anos, 10 anos, 20 anos,
A empresa existe há 34, tinha colaboradores de 34 anos. Então, vamos colocar... Quase pode aposentar já. Exato, vai aposentar lá, inclusive. E aí, o que acontece? Você lê o manual todo quando você entra, porque você acha que você vai ser questionado, você quer entender como é que funciona a empresa. Aí acontece um problema, uma divergência de informação, você tem que encaminhar de novo, ler. Aí alguém diz assim pra você, isso tá no manual, lê no manual. Aí você vai lá e lê o manual. O que eu tô querendo dizer? O manual você pode até esquecer. Você pode esquecer o manual de conduta, você pode esquecer uma diretriz, um e-mail importante. Mas sabe o que você não esquece? Como o seu líder fez você sentir. Você não esquece daquela palavra, daquela frase, daquele posicionamento. Você não esquece disso. Uhum. Diante de uma demanda, você não esquece a forma que falaram com você. É verdade. Aquilo pode te marcar. Aquilo pode dizer, você é bom, você é maravilhoso, eu confio em você. Aquilo pode te dizer assim, olhe, hoje você não foi bom. Mas eu vou te dar a ferramenta e você vai ser melhor. Eu vou te pagar um curso porque você tem isso para quer desenvolver. Olhar para você como uma pessoa em desenvolvimento. Então, existem várias estratégias de liderança. E eu te diria, a liderança é o ponto central da NR1. Não existe comunicação, não existe mudança se a liderança não tem essa mentalidade. Quando eu era estagiário, eu tive um grande líder que virou meu amigo, que foi Rafa, e ele me ensinou isso. Ele me motivava todos os dias, sempre sorriso no rosto. Ele me dava acesso aos cursos dele, ele comprava curso, eu não tinha nem condição de comprar. E ele me dava o login e a senha, ele me mandava estudar. Então, assim, ele me mostrou o que é um líder de verdade. E eu acredito que ainda existem empresas que podem ter um líder de verdade. Aí eu te digo, você não vai lembrar do manual. Você vai lembrar disso com brilho no olho que você tá aí agora. Lembrando de quando você começou, alguém que acreditou em você. A liderança é sobre isso. É a experiência que você entrega para as pessoas. A liderança é uma experiência. E sabe quais são os erros da empresa? Colocar a liderança na mão de qualquer pessoa. Colocar o seu maior bem, que é o capital intelectual, que é que faz a sua empresa girar na mão de qualquer pessoa. Aí a gente volta para a teoria do cargo. O que é a teoria do cargo? Eu vou dar esse cargo para fulano, porque fulano é irmão de fulano. Ixi. Teoria do cargo. Eu vou dar esse cargo para Raquel, porque Raquel tem 3 faculdades. Raquel é uma líder ou Raquel é uma chefe? Como é que Raquel se comunica? Porque assim, olha, na minha vida, nem sempre eu ocupei cargos de liderança, mas eu fui linda em todos os cargos. A liderança não é sobre o cargo que você exerce, é sobre a sua postura. A liderança, ela não espera as coisas acontecerem, ela se antecipa. Double check, triplo check. A liderança, ela busca a estratégia de fazer com que o ambiente melhore. A liderança está ali, cheia de informação, e ela filtra antes de passar a informação. Então, você... A liderança toma porrada do chefe e segura para a equipe? Segura para a equipe. Já segurei quantas vezes? Já segurei demissão... Já segurei posicionamentos, já segurei até a vontade de dizer, vou pegar minhas coisas e vou embora. Mas quando a gente exerce uma função de liderança, isso é natural, isso é inerente. É inerente à pessoa, ao exercício da sua liderança. Não é inerente ao seu cargo. Você pode ser um supervisor, um coordenador, um gestor, um gerente, um diretor e não ser um líder. Por quê? Porque eu promovi pelo técnico e não pelo comportamento. E eu preciso promover pelo comportamento e não pelo técnico. Sabe por quê? O técnico, qualquer pessoa aprende. Que queira, quem quer fazer, vai aprender o técnico. Você vai fazer com que essa pessoa entre na faculdade. Essa pessoa vai passar 4, 5, 6, 7 anos e vai aprender o que você quer. Do técnico. Mas comportamento, muito mais difícil de ensinar. Comportamento é desafiador. Principalmente quando os líderes já estão cheios de si, cheios de faculdade, já estão numa posição de não querer mais ouvir nada de ninguém. Sempre funcionou assim, mas agora não vai funcionar mais. Porque além de não ser certo, ainda tem NR1, ainda tem o Ministério do Trabalho, ainda tem o INSS, ainda tem os governos também de olho. Então, quando você apresentar o PGR, ainda que não seja o retrato oficial da sua empresa, vai existir pessoas sérias e comprometidas que vai entrar no seu setor e vai identificar isso. E vai dizer que ali não é o melhor lugar para você. Ou a empresa vai te reaproveitar e ver que você é um profissional técnico em outra área, ou a empresa vai demitir você. Perfeito. E mentira, a gente tá chegando ao nosso fim praticamente ali. Já! Já! Eu anotei aqui, você tem um método de impacto, como é isso? Ai, meu Deus, vamos lá.
Nem ia falar muito sobre o método impacto, mas eu vou falar um pouquinho, vou dar um spoiler para vocês. Tá. O método impacto é a forma de que a gente direciona as atividades dentro das organizações. A gente olha para esse diagnóstico, que vai ser importante detectar de que maneira a saúde mental vai ser evidenciada, porque também não vai adiantar, e isso também acontece. Eu já recebi uma ligação essa semana de um empresário que falou assim: eu quero ações para trabalhar a saúde mental na minha empresa. Veja aí algumas ações, me mande uma proposta. Eu não trabalho desse jeito. Eu disse, mas você quer encurtar o caminho. Encurtar o caminho, mas isso significa pagar mais em algo que você não está precisando. Então, o mais importante do projeto, o mais importante do método, da forma, é entrar na sua empresa, é conversar com você e visualizar através do diagnóstico direcionado o que você realmente precisa. E quando a gente fala do que precisa, não é para vender, não. Porque hoje eu não preciso mais ficar atrás de venda como eu ficava antes. Hoje eu sou uma autoridade na área. Hoje as pessoas me enxergam como autoridade na área. Eu tenho 17 anos de liderança. A minha liderança é limpa. Eu não tenho nada sujo na minha liderança. Eu trabalho de cabeça erguida, porque eu tento fazer o meu melhor. Então, eu não preciso ficar fazendo uma proposta para você cheia de cursos, cheia de treinamento, de algo que você não precisa. Esse não é o papel. Então, o método impacto é o método que eu não posso adiantar muito, porque a gente ainda vai falar sobre isso em outras conversas. Mas o método... Vai ter outros podcasts. Vai sim, vai sim. Gostei da experiência. Que Terão legal. outros. E vem cá, você já está escrevendo um livro? Já terminou? Como é que tá o livro aí? Vamos lá. A minha primeira experiência de escrita foi em 2019 com empreendedores digitais do século XXI. E nós escrevemos, eu digo nós porque foi um serviço de coautoria com o Leandro Cristo e tinha autores do país inteiro. A minha segunda experiência foi em 2026 com o Coach Mentor, na segunda edição que eu te falei. Lembra que eu comprei o livro em 2019? Na segunda edição eu fui uma das autoras do projeto. Agora, em 2026, daqui a 45 dias, eu estou colocando para fora o meu terceiro filho. Literalmente botando para fora. Massa. Que é A Mulher Além dos Papéis. E eu digo que é um filho de verdade. O tema é a mulher além dos papéis. A mulher além dos papéis. Que legal. Isso quer falar o quê? Autenticidade, autoestima, identidade. O que é a mulher além dos papéis? É uma mulher que fala, que sofre, é uma mulher que ama, é uma mulher que precisa se preservar, é uma mulher que se enxerga, é uma mulher que trabalha a sua sexualidade, é uma mulher que trabalha o seu posicionamento, o seu profissional, mas em tudo que ela não esquece de quem ela é. Que legal. Eu trago ali aqui. Vai ser o nosso próximo podcast, vai ser o livro, tem Saúde Mental Feminina. Eu não sei se conecta, mas tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: você não é o que você faz. Eu gosto muito dessa frase. A gente cria muito título, sabe? Você é administrador, você é isso, você é empresário. Eu tenho outra que vai conectar com isso também. A gente vai complementar. Vá. Eu não sou, ou eu não estou. Aí eu não sou, não estou. Aí, ó, cara. Eu não sou o que eu sou o que eu sou. Então, eu estou líder, eu estou gestora, mas eu não sou apenas isso. Eu não me resumo a isso. O meu cargo não resume quem eu sou. Quem eu sou é muito mais profundo. As minhas experiências são muito mais profundas. Eu acho que isso diminui até o ego, né? Eu tava falando muito sobre isso com as meninas, que às vezes as pessoas elas acham que é algo, acham que é aquilo, e você vai criando, principalmente das empresas, um ego inflado, achando que você é melhor do que o outro pela posição que você tá. Lembra que a gente falou sobre competitividade? Aí eu falei pra você, eu não gosto muito dessa teoria da competitividade, porque a gente chega nessa questão do ego. Ah, Lorena, você é apenas colaborativa? Você acha que as metas precisam ser colaborativas? Não, mas eu acho que a gente precisa repensar nos modelos também de recompensa, modelos de reconhecimento. Essa competitividade, ela precisa ser gerada dentro de um objetivo em comum, não de objetivo individual. A minha empresa não pode ficar à mercê de um vendedor. A empresa precisa ficar à mercê da operação, não de uma pessoa. É verdade. Então, entender esses processos de competitividade, o que é que eu estou falando? Recompensa, como pra gente finalizar, como é que recompensa? Eu já fiz ali, já dei um açaí. Eu falei logo no início sobre a questão de eu enxergar muito a questão individual. No desenvolvimento humano é você enxergar o outro e suas particularidades. Você falou que o individual é legal. Eu nunca me motivei por dinheiro. Então, se, por exemplo, quando eu trabalhava em outras empresas, se você chegasse para mim e falasse assim, Alex, se você bater a meta que você vai ganhar R$1.000, para mim não queria dizer nada.
Agora, se você falasse pra mim que eu ia ganhar um curso, ou enfim, ia ganhar outra coisa além de dinheiro, se eu ganhasse um voucher do Sol e Brasa, pra mim eu gostava mais. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tem uma liderança, a liderança sabe que você gosta de ser remunerado, de ser compensado dessa forma. Aham, Se você tem um chefe, ele nunca vai saber. é verdade. Então, essa tá a diferença na tratativa do negócio. Aham. Se você tem pessoas que cuidam de pessoas, se você tem pessoas que enxergam pessoas, tudo vai acontecer dentro de uma cadeia lógica, entendendo a individualidade de cada ser. É trazer um pouco de filosofia para o mundo do trabalho. Gente, que papo maravilhoso, que papo extraordinário. Acho que mais claro do que isso não tem como ser. Muito legal mesmo. A gente tá chegando ao nosso fim de podcast, 56 minutos. Eu aprendi muito com você, viu, Lore? A casa tá aberta para você vir e você falar muito, porque eu sei que tem muita coisa aí, porque ela só falou uma parte, assim, sabe? Mas ela vai fazer um evento também, vai criar agora, vai fazer um evento dela de livros, vai fazer depois o primeiro evento dela de mentoria, né? Falando sobre vendas, alta performance, vai ser um evento aberto para empresário. Já tô profetizando, viu? Eu tô Vai ser um recebendo evento aqui. maravilhoso, extraordinário. Eu vou estar lá, eu vou estar lá presente, sentadinho lá, com meu caderno e minha caneta, anotando e aprendendo tudo. Então, muito legal. Eu gosto, eu sou beneficiado demais de fazer podcast, porque você aprende com todo mundo. E isso é muito legal, que eu acredito que todo mundo tem algo para entregar. Então, a mensagem final que você pode falar para as pessoas, olhando para essa câmera aqui, para a gente finalizar o nosso episódio, o que é que você quer falar? Cuide da sua saúde mental. Procure empresas, lideranças que você seja beneficiada com um olhar diferente. Tente, dentro da sua realidade, enxergar esses pontos de melhoria, levar para sua liderança. Olha, eu vi o podcast de Lorena, ouça aqui um pouquinho. São iniciativas como essa que faz com que a construção da cultura organizacional mude. A gente acha que é pouca coisa, acha que é uma formiguinha, acha que é uma andorinha, mas tanto a formiga consegue construir uma excelente casa e a andorinha também consegue fazer o verão. Vou mostrar que eu aprendi com Lorena. Quer Diga. ver? Vou resumir tudo. Vou fazer uma campanha próximo mês. Quem bater a meta das duas aí, eu vou dar R$1.000. Competição. Alguém quer? Agora pergunte assim, ó, o que ela quer comprar, que você ainda não entendeu, o que ela quer comprar. O que é que ela tá juntando dinheiro para comprar, para fazer, que você vai financiar. Ela quer ir para uma quer ir para Dunamis, lá no Rio de Janeiro. Se eu der isso aí, ela vai trabalhar aqui muito mais. Ah, olha, é um líder. E a outra quer desencalhar. Se eu conseguir um varão para ela, meu amigo. Entendi. Entendeu? É trabalhar em cima da remuneração de cada um, né? Acabou, meu Sandro, bora. Valeu, turma, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, é um prazer estar com vocês aqui, muito obrigado por esse bate-papo. A gente sempre traz essa descontração que é bem legal para fazer algo mais dinâmico, engraçado mesmo. Então, nosso objetivo é realmente trazer um papo com leveza, com muitas risadas, com também muita seriedade. Então a gente conseguiu balancear muito legal aí, porque eu acho que é sobre isso. É sobre a gente aprender as coisas de forma leve e marca aí, vocês sempre vão lembrar dessas risadas, dessas histórias, tá bom? Valeu, até a próxima. Tamo junto, até mais.